Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, paz e graça. Abre a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14. Nós leremos do verso 33 até o verso 36. Mateus capítulo 14. Nós leremos do verso 33 até o verso 36. A você que nos visita, seja muito bem-vindo. Deus abençoe vocês. Volte mais vezes. A igreja está de portas abertas para recebê-los. Mateus capítulo 14, verso 33 até o verso 36. Escute, confere a leitura da palavra de Deus. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla das suas vestes. E todos os que tocaram ficaram sãos. Só até aí. Esse é o nosso texto dessa noite. E se você vem acompanhando com a gente, para você que nos visita e não sabe, a gente está expondo o livro de Mateus, do capítulo 1 até o último capítulo desse livro. Já estamos há algum tempo nele e ainda demoraremos mais um bom tempo dentro dele. Hoje eu quero falar com vocês sobre a presença transformadora do Rei, no nosso caso, Rei Jesus. E se você vem acompanhando, você percebe que Jesus, alguns capítulos atrás, explicou uma série de parábolas a respeito do reino dos céus, do reino de Deus e como esse reino é chegado a nós. E ele explica que o reino dos céus é como a semente de mostarda, que é extremamente minúscula e do nada vira um grande arbusto. E ele vai dando uma série de parábolas a respeito de como o reino ele vai sendo expandido. A gente percebe também que esse reino está embaixo do poder do rei, o próprio Cristo. E aí então nós temos uma série de efeitos miraculosos, onde esse rei demonstra todo o seu poder. É quando Jesus, se você vai vendo o livro de Mateus, a gente vê Jesus curando pessoas, acalmando tempestades, até no nosso último evento aqui, na nossa última pregação, a gente tem Jesus andando por sobre o mar. Ele anda por sobre as águas ali para encontrar os discípulos naquele barco. E então, logo depois que ele sobe ao barco, o vento cessa, a tempestade passa. E então vem o reconhecimento de quem esse Jesus é. A gente olha lá no verso 33, quando eles a princípio, os discípulos que estão no barco reconhecem Cristo e falam: esse realmente é filho de Deus, esse realmente tem poder, esse realmente é o rei que a gente está esperando aí. Olhando para isso, no nosso texto de hoje, do verso 33 até o verso número 36, nós vamos tirar 3 ensinamentos. O primeiro deles diz respeito ao reconhecimento do rei, como Jesus é visto como rei. Agora as pessoas começam de fato a perceber que Jesus tem coisas diferentes do que todos os outros que estão ali. O segundo ensinamento diz respeito a como essas pessoas passam a buscar esse rei. A gente vai ver que alguns vão buscando o rei por interesses próprios e outros vão buscar o rei realmente porque eles têm um desejo de adorar o verdadeiro rei ou filho de Deus, como o verso 33 nos diz. E por último, todas as pessoas que têm um contato com esse rei têm as suas vidas transformadas. E aí a gente vai tirar desse ensinamento que se eu e você não tivermos as nossas vidas transformadas, provavelmente o rei ainda não tocou nas nossas vidas. Certo? Vamos caminhando passo a passo, ponto a ponto. O primeiro é como o rei é reconhecido. Se você olha aí no verso número 33, os que estavam no barco, os discípulos que estavam no barco, adoraram a Jesus, dizendo: esse realmente é o Filho de Deus. E aí são umas coisas que levam a gente a pensar a respeito disso.
Se você volta algum tempo atrás, ou alguns versículos atrás, você vê que Jesus multiplica pães e peixes. E se você bem lembra, a gente tinha 5 pães, 2 peixes. Então Jesus, ao pegar esses 5 pães e 2 peixes, multiplica isso numa quantidade que dá para alimentar 5.000 homens, mais mulheres e crianças. A gente fez uma conta rápida aqui, que se cada pessoa comesse 2 pães, precisaria de no mínimo 10.000 pães só para alimentar os homens, sem contar mulheres e crianças. A pergunta que fica é, esse povo está vendo Jesus tirar de 5 pães 10.000 pães ali, ó. Está vendo Jesus tirar peixes atrás de peixes, de 2 peixes. E por que eles ainda não reconhecem Jesus como Filho de Deus? Para eu pensar nisso? Porque esse é um milagre grande. Isso aí é um negócio que, não sei você, mas é um negócio fascinante de você ver como ele multiplica comida. Assim. E se você lá na sua casa for tentar pegar 5 pães e transformar em 10.000, eu te garanto que você não vai conseguir fazer isso. Você pode transformar em 10.000 migalhas, mas não 10.000 pães do mesmo tamanho. Está entendendo como Deus é poderoso, como Jesus é poderoso? Mas mesmo assim parece que esse Jesus não está sendo reconhecido como um rei. E ele está mostrando que ele tem poder. Logo depois ele anda por sobre as águas. Ele gasta um tempo de oração sozinho. Os discípulos entram no barco. E aí quando dá por volta das 3 até as 6 horas da manhã, que é a quarta vigília, Jesus vai ao alcance dos seus discípulos. Então, ao andar sobre o mar, no meio da tempestade, e aí quando ele entra no barco, a tempestade cessa, aí os discípulos de fato falam, realmente ele é Filho de Deus. Realmente esse Jesus tem poder. A gente tem que aprender a reconhecer a presença do Rei na nossa vida. Reconhecer que Jesus faz milagres diários na minha e na sua vida. O fato de eu e de você acordarmos todos os dias é bênção de Deus para nós. É milagre de Deus para as nossas vidas. Os textos bíblicos vão falar que eu e você, por causa da misericórdia de Deus, nós não somos consumidos. Porque Deus olha para você e cuida de você, como o texto nosso aqui de João capítulo 10, 14, vai falar do bom pastor que cuida das suas ovelhas. O bom pastor que se importa com as suas ovelhas. E que está vendo que por mais que você passe por dificuldades e sofrimentos, mas o bom pastor está com você lá. E ele está cuidando de você. E ele está afastando lobos e afastando ursos. Ele está levando você aos pastos verdejantes. Ele está te guiando, mesmo no vale da sombra da morte, ele está guiando você, para que você não caia na vala. Eu já falei para vocês, se tem um bicho que é meio problemático, é a ovelha. Mas é bonitinha, apesar delas federem. Nas últimas férias a gente foi com os meninos num lugar lá no sul chamado Casa da Ovelha. E o que tinha na Casa da Ovelha? Ovelha. Só tinha a ovelha, era ovelha pra cima pra lá. E são uns bichinhos bonitinhos. Só que são coisas que a gente percebe, e os caras lá que cuidam das ovelhas, explicando para nós o como as ovelhas têm que ser guiadas em rebanho. E como elas fazem coisas erradas, e precisa de gente para cuidar delas. Precisa de gente para ir lá e fazer casqueamento. Quer arrancar o casco das patas dela lá. Porque dependendo, aquilo lá gera feridas no casco da ovelha. E aí ela não consegue mais andar. Precisa de ter um pastor que vai lá e vai tosar ela. Porque por mais que a lã seja uma proteção, aquela lã vai crescendo e se torna um peso na ovelha. Então quando o pastor vai lá e tosa e tira aquela lã, a ovelha fica
aliviada. Ela tira um peso das costas. Eu não sei se já fez a comparação da ovelha bicho com você, ovelha, que o que Cristo faz por nós é cuidar e tirar de nós o peso do pecado que nos assola, que pesa sobre você todos os dias, que vira e mexe e você começa a pecar. Nós estamos estudando na escola dominical aqui sobre os mandamentos. E temos visto como os mandamentos servem para uma única e exclusiva função: mostrar que nós não conseguimos ser salvos pela nossa própria força. Cada um dos mandamentos vai mostrar como eu e você quebramos infinitamente os mandamentos todos os dias. Como a gente rouba, como a gente mata, como a gente não guarda o dia do Senhor, como a gente adora outros deuses, como a gente cria imagem e semelhança de Deus, como a gente não honra os nossos pais e as autoridades. Uma infinidade de coisas a respeito das quais a gente quebra esses mandamentos diariamente. E a lei serve para nos mostrar que nós somos sábios e que precisamos de um rei que nos salve. Nós precisamos de alguém que fala assim: ó, realmente a sua dívida é impagável. Você não consegue pagar porque você está lascado mesmo. Está no super negativo lá. Mas tem alguém que tem poder para perdoar a sua dívida. E esse poder é esse rei, o Rei Jesus. Só que para isso é necessário que você reconheça Jesus como o Rei da sua vida. É necessário que você reconheça Jesus Cristo como aquele que vai reinar sobre a sua vida. E Ele tem que reinar sobre a sua vida em todas as áreas. Ele tem que reinar na área financeira, Ele tem que reinar no seu casamento, Ele tem que reinar no seu dia a dia, no seu trabalho, no lidar com as outras pessoas. Cristo tem que reinar na sua vida. É necessário que eu e você reconheçamos Cristo na nossa vida. Segunda parte, antes disso, uma citaçãozinha do meu querido Bento XVI. Eles dizem assim, ó: reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus é o fundamento da nossa fé, é a base da nossa fé. E é o critério essencial de discernimento para a vida da igreja. A gente precisa reconhecer Cristo porque Ele é o fundamento, Ele é a base principal da nossa fé. Se você fala assim: eu não acredito em Cristo, então você não vive o cristianismo, você vive qualquer outra coisa, mas não é o cristianismo. Porque o próprio nome cristianismo vem de Cristo. Então quando ele fala assim: eu não acredito que esse Cristo é poderoso, que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus. Se você não acredita, então a sua fé e a sua religião não é o cristianismo. Sua fé é outra coisa, sua religião é outra coisa, menos cristianismo. Segundo ensinamento que o texto nos traz ele mostra para nós o que é buscar o rei, ou como devemos buscar esse rei, como devemos ir atrás desse Cristo. E aí, olha o nosso texto, Mateus capítulo 14, olha de novo, verso 35. Mateus 14, verso 35. O texto fala assim, reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. Perceba, eles reconhecem quem Cristo é, reconhecem Cristo como rei, e a partir daí eles começam a avisar as pessoas: o rei está aí, vamos lá buscar. Então eles levam uma multidão de pessoas atrás desse rei. Se você percebe aqui nos nossos textos, nas últimas pregações, a gente tem percebido que Jesus não tem muito tempo de descanso. Não sei se você notou isso, mas assim no começo do capítulo 14, quando João Batista morre, que ele fala: vamos dar um tempo, vamos curtir o luto, vamos ter um momento de luto, porque João Batista era primo dele, nós vamos nos ausentar um pouco
Só que quando eles entram no barco, eles chegam do outro lado, a multidão tira, tá? E ao invés de ele despedir as multidões, ele cuida das multidões. Porque ele se compadece delas, ele olha e vê que são ovelhas perdidas sem pastor. Então ele alimenta elas com pão e peixe, alimenta elas com a mensagem espiritual, falando que ele era o pão vivo que descia do céu, e que daquele que de fato comesse Cristo não passaria mais fome, seria suprido espiritualmente. E aí agora aqui, ó, da mesma forma, as pessoas reconhecem Cristo e agora elas buscam Cristo. E a gente sempre vai ter pessoas que vão buscar Cristo por interesses próprios. Ah, porque eu estou doente, eu começo a vir na igreja atrás de uma cura. Ah, porque eu estou ruim das finanças, eu começo a vir atrás de uma reestruturação financeira. E aí, deixa eu te dar uma verdade sobre isso. Se você vem na igreja nesses objetivos, você não está buscando Deus. Você está buscando uma fórmula mágica, uma varinha mágica. Você está criando um Deus à sua imagem que vai atender o que você mandar ele fazer. E aí, quero te desanimar falando que o Deus da Bíblia não é isso. Trocar em miúdos vai ficar fácil. Deus da Bíblia não é seu amiguinho. Não é aquele que vai fazer tudo para te agradar, não. Um livro fantástico, a gente até colocou no clube do livro para você que se inscreveu, que vale muito a pena você ler, para você entender isso. Que o nosso Deus é um Deus que destrói sonhos. Ele é um Deus que destrói sonhos. Ah, porque eu sonhei em ser milionário. E ele fala, não, isso aí não é para você não. Porque se for milionário, você vai perder a sua alma. Ah, porque eu sonhei em ter um iate. Não vai ter. Os seus sonhos não são os sonhos de Deus para você. Nós temos que buscar a Deus com o intuito certo, com o coração correto. E o nosso coração deve ser extremamente voltado a adorar a Deus, o seu Criador. A louvar Ele pelo que Ele é, pelas maravilhas que Ele faz, pelo tamanho grandioso que esse Deus é. Abre sua Bíblia lá em Isaías 55. Isaías, capítulo 55, verso 6. Isaías 55, verso 6. Diz assim, ó: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E se você repara, depois você abre lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, que vai dizer assim, ó: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E eu e você temos que de fato buscar Deus com o coração desejoso de adorar a Deus, mas não para receber benefícios em troca. A gente vai a Deus para adorar por tudo que nós já recebemos. A nossa adoração é sempre por gratidão e nunca por trocas. Porque não tem nada que possa ser mais valioso, como Paulo fala lá em Efésios capítulo 1. Olha, a gente já foi abençoado com a maior de todas as bênçãos espirituais das regiões celestes, a salvação. Não tem nada que você possa falar que é melhor do que Deus e que a salvação. E se você busca Deus em troca, você não está buscando Deus bíblico. Mas para aqueles que buscam o Rei da forma correta, o texto de Isaías nos mostra que nós vamos encontrar. O próprio Jesus fala isso lá nas normativas do reino. Normativas do reino, capítulo 5 até o capítulo 7, Sermão do Monte. Quando ele fala assim, ó: bem-aventurados, abençoados são aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que buscam Deus. E por quê? Porque eles serão saciados.
Aqueles que buscam Deus serão saciados. Aqueles que têm fome de Deus serão saciados. E por isso que a gente vê na história da humanidade tantas pessoas que têm tantas posses e são tão miseráveis que não tem como a gente falar. Ele é tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Isso não serve para absolutamente nada. Absolutamente nada. Salomão já tinha chegado nessa conclusão. Um dos pais da igreja, São Gregório de Nazianzo, dizia assim, buscar a Deus é o anseio mais profundo do homem, pois ele, Deus, é a fonte de toda verdade e de toda bondade. Buscar a Deus deve ser o anseio máximo da nossa vida. E não para fazer trocas, não para achar que Ele é uma varinha mágica que vai realizar os nossos desejos e sonhos, não. A gente vai a Deus para que Ele, de fato, realize o sonho dele nas nossas vidas. Essa é a grande diferença. Terceiro e último ensinamento do nosso texto é que a gente percebe o toque transformador desse rei. Volta lá para Mateus capítulo 14. No finalzinho do capítulo 14, verso 35, no finalzinho fala assim, que eles levaram a circunvizinhança e trouxeram todos os enfermos. E então, verso 36, lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na hora da sua veste. E todos que tocaram ficaram sãos. Todos aqueles que recebem o toque do rei são transformados por esse rei. Quando a gente pensa a respeito do Evangelho, sempre volto a falar para vocês a ilustração da Scania, lembra? Pensa que a Scania é aquele bitrem, né? Caminhãozão lotado, várias toneladas, pesado, na descida, sem freio. E você lá embaixo da descida, na frente. Então, quando o Evangelho vem com toda a velocidade e potência e bate em cima de você, não tem como você ser a mesma pessoa. Quando a Scania passa por você, você não vai ficar a mesma pessoa. É impossível. Se Jesus tocou a sua vida, não tem como você não ser transformado. Não tem como. Se você não foi transformado, é porque Ele não tocou na sua vida. É porque a Scania não bateu em você. Porque o dia que bater, isso vai acontecer. As coisas vão mudar. Nós temos hoje de manhã o Cristo da EBD, quando fala de não furtarás, o Cristo falando assim, aquele não furta mais, agora você vai fazer o quê? Trabalha, ganha coisa honestamente. Aquele que roubava, agora não rouba, agora ele vai trabalhar, vai fazer as coisas da forma correta. Depois que o Evangelho toca nas nossas vidas, a gente é transformado. Cada um desses enfermos que fala assim, deixa eu só tocar nas vestes, porque eu tenho certeza que se eu tocar nessas vestes, eu serei curado. O toque nas vestes e o poder do rei cura essas pessoas. Elas são transformadas, elas são curadas. Da mesma forma que o Evangelho faz comigo e com você. Quando o Evangelho vem, ele cura eu e você da nossa doença, do nosso pecado, da nossa enfermidade maior, que era caminhar para o inferno, para a perdição eterna. O que o Evangelho faz por nós é tirar a gente de lá, curar a gente. Se não me engano é Lucas 11, eu não vou lembrar, mas é um dos milagres onde chega um leproso perante Cristo, e o leproso era naquela época a doença estágio terminal. O leproso não poderia nunca chegar perto de alguém. E Jesus pergunta, vem cá, o que você está querendo?
Aí ele fala, ó, se o Senhor quiser, me purifica, eu quero ficar limpo. E Jesus então não apenas compadece, mas vai lá e o texto diz que ele toca no ombro daquele leproso. E fala, eu quero, fica limpo. E naquele momento ele restaura aquele leproso. Um cara que estava afastado da sua família, não sei quantos anos, tem a sua família restaurada. Ele estava afastado da sociedade, de poder cultuar o próprio Deus. Agora ele pode, porque ele está restaurado. Quando Jesus vem e cura a nossa lepra, o nosso pecado, ele restaura eu e você, a família. Ele transforma as nossas vidas. Ele muda os nossos corações. Isso só pode acontecer porque Cristo veio e derramou o precioso sangue no nosso lugar. Pagou de fato os nossos pecados. Pagou a nossa dívida. Limpou as nossas feridas. Nos deu a dádiva de podermos ser chamados daqueles que também são filhos de Deus, de que pertencem à família de Deus, aquele cujo primogênito, Jesus Cristo, é o que está lá, preparando o nosso lugar quando cantamos, um lugar muito melhor que esse, um lugar sem todas essas tristezas e sofrimentos que vivemos. Mas para que isso aconteça, é necessário que o toque do Rei chegue em você, que o favor do Rei caia sobre a sua vida, que Deus de fato transforme o seu coração dessa forma. Santo Agostinho dizia assim, ó: toca-me, Senhor, e eu serei curado, pois em ti reside todo o poder de transformação e renovação. Essa deve ser a nossa oração. Deus, toca nas nossas vidas, transforma os nossos corações, muda as nossas personalidades, nos ajuda a andar no caminho certo, nos ajuda a andar da forma correta. Tira a gente do nosso pecado, da nossa vida errada, da nossa vida que desagrada a Deus. O que a gente faz com esse sermão? Como a gente usa ele na nossa vida? Busca a Cristo com urgência. O texto de Isaías fala que a gente pode buscar Deus. E quando a gente busca Deus, Deus vai achar a gente. Ele vai ouvir a gente. Busca o Senhor, sabendo que o nosso Deus não está lá afastado, mas Ele é um Deus pessoal que cuida de nós. Segundo o ensinamento, a gente vê que depois que esse povo de Mateus 14 aqui reconhece Jesus como Rei, eles trazem as pessoas para que Cristo toque na vida deles. E se o Evangelho de fato alcançou a sua vida, você tem que ser um exemplo de fé para outras pessoas. E se o Evangelho transformou o seu coração, você tem que ter um desejo que esse Evangelho transforme o coração de outras pessoas também. Quando a gente olha para o mundo aí fora, está todo mundo perdido. As pessoas nunca estiveram tão perdidas como estão agora. Elas estão tão perdidas que elas são escravas dos seus próprios desejos. E elas buscam prazeres e prazeres e prazeres e nunca estarão satisfeitos. E por isso o número de ansiedades, depressões e doenças mentais está lá em cima. A gente tem que ser o farol que aponta para Cristo, falando, a solução dos seus problemas não está no mundo, não está nos prazeres, não está nos seus desejos. A solução da sua vida é Jesus Cristo. E por isso nós devemos ensinar as gerações mais novas, as crianças. Nós devemos ensiná-los que a solução da vida deles também está em Cristo. Que eles vão pegar um mundo destruído em pecado, mas que a solução não está no mundo, a solução está em Jesus. A gente vai ensinar eles desde pequenos a confiar em Jesus,
a crer em Jesus, saber que Jesus é a única solução. Porque eles vão passar por uma adolescência, por uma juventude em que o mundo vai totalmente contra a Escritura. E nós temos que falar assim, fica na Escritura, fica com Deus, que é a melhor coisa que você vai fazer. E lá na frente eles vão reconhecer isso. Feche os olhos, vamos orar. Fecha a equipe para cantar o hino final já também.